Fala, gente bonita! Bora falar hoje de um assunto que afeta todo mundo? O dólar. Mas, especificamente, por que ele sobe, por que ele cai? E a pergunta talvez mais importante é a que você provavelmente deve estar fazendo na sua cabeça. Quem decide para qual lado a nossa moeda vai? Vai para cima, vai para baixo, vai valorizar, vai desvalorizar? O Trump vai falar B, o Lula vai falar Z, e o que vai acontecer? E muita gente acha que é o governo, o presidente ou até o Banco Central que determina o valor do real. Mas na grande realidade é bem mais complexo que isso e muito também mais interessante. Primeiro, o câmbio é definido pelo mercado, ou seja, por uma relação pura de oferta e demanda. Se tem muito dólar entrando no Brasil, o real vai se valorizar. Se tem mais gente querendo tirar o dólar do país, o real vai se desvalorizar. Simples assim, mas calma que tem mais nuances aí no meio. Então vamos destrinchar um pouquinho mais os principais fatores que influenciam o câmbio e a gente vai trazer esses dados concretos para você entender um pouquinho mais, tá? Investidores estrangeiros. Então, quando o investidor global, americano, asiático, europeu, qualquer que seja o caso, ele olha para o Brasil e ele enxerga estabilidade, previsibilidade, responsabilidade fiscal e oportunidade de crescimento dentro do país, ele investe aqui. Isso significa basicamente que ele traz dólar, troca por real, compra ativos brasileiros como ações, títulos públicos, startups, cara, CDB de banco, não do Banco Master, brincadeiras à parte, mas o resultado disso é uma oferta de dólar no país, né? Então o real vai se valorizar. Agora, entretanto, porém, todavia, se o investidor sente que o país está politicamente estável, com risco fiscal elevado, ou que há incertezas jurídicas dentro do país, qual que é a vontade do investidor estrangeiro deixar o dinheiro aqui? Não tem vantagem ele deixar o dinheiro aqui, é muito risco, ele não precisa correr esse risco, entendeu? Então ele tira o dinheiro daqui. Que nesses momentos, todo mundo quer aquela dica, entender como é que funciona a declaração de imposto, quais são as 3 melhores ações, as 5 melhores ações, como é que começa a investir no exterior, como é que eu faço câmbio, muitas informações. E para isso, eu vou deixar um relatório aqui para vocês baixarem, só vocês preencherem algumas informaçõezinhas lá, nome, CPF, essas coisas, que você vai ter acesso a um PDF. Então é só você deixar seu e-mail que você vai ter acesso às 3 melhores ações para você comprar. Foi o que vimos, por exemplo, em 2015 e 2016 com o processo de impeachment da Dilma Rousseff. Então quando o dólar passou aqueles R$4 que todo mundo ficou à loucura pela primeira vez, né? Um outro exemplo também foi em 2020 com a pandemia. Então teve uma fuga global aí para a segurança e o dólar chegou a bater quase R$6, R$5,90. Então, alguns dados do Banco Central mostram que em 2020 o fluxo cambial financeiro foi negativo em mais de 24 bilhões de dólares. Ou seja, mais dólares saíram do país do que entraram e, obviamente, o resultado disso foi uma pressão sobre o real. Outro ponto é a exportação e a importação. O Brasil ele é um dos maiores exportadores de commodities do mundo. Soja, minério de ferro, petróleo, carne bovina e por aí vai. E tudo isso é vendido em dólar. Então, se a gente está exportando bem, os dólares entram mais. Mas se estamos importando mais do que estamos importando, como no caso de eletrônicos, por exemplo, e combustíveis refinados, a gente precisa enviar o dólar para fora. E isso afeta diretamente a taxa de câmbio. Alguns outros dados aqui, tá? Em 2023, o Brasil ele teve um superávit comercial de 98,8 bilhões de dólares, o maior da história. Isso ajudou a conter uma desvalorização ainda maior do real. Mas com esse superávit, o dólar se manteve acima dos R$4,80 durante uma boa parte do ano. Isso mostra que o câmbio não depende só da balança comercial. Taxa de juros, a famosa Selic que você provavelmente já escutou falar alguma vez na sua vida. Aqui entra o papel do Banco Central. Quando ele aumenta os juros, a Selic, os títulos da dívida brasileira ficam ainda mais atrativos para o capital estrangeiro, que obviamente busca retornos mais altos. No Brasil, nesses últimos anos, ele passou a ser visto como o país que tinha os maiores juros reais do mundo, ou seja, a diferença de quanto os juros rende, então, por exemplo, 10%, e quanto a inflação está, por exemplo, 5%. Então, ele tinha essa gordura de 5% que era muito maior que o mundo inteiro. Então, com isso, entra mais dólar no país e o real, obviamente, ele se valoriza. Foi o que aconteceu em 2021 e 2022, quando o Brasil subiu os juros rapidamente para conter a inflação.
A Selic foi de 2% ao ano para 13,75%, depois 14,75% em menos de 2 anos. Isso, cara, foi um movimento muito rápido para a economia e, obviamente, isso traiu capital especulativo e ajudou a manter o dólar em um patamar mais controlado, mesmo com a instabilidade global. A gente também pode falar do cenário político e fiscal. Então, a percepção sobre a responsabilidade fiscal do governo impacta diretamente o câmbio. Quando o mercado acredita que o governo está disposto a cumprir mais as metas fiscais e controlar os gastos, o real vai se fortalecer. Mas se o governo sinaliza flexibilizações como revisões de meta fiscais, aumento de gastos sem receitas correspondentes ou também interferências em instituições autônomas como o Banco Central, o real vai se enfraquecer. Então, o mercado ele é muito uma questão de previsibilidade e confiança. Quanto maior a previsibilidade, quanto maior a confiança, melhor para todo mundo. A mesma coisa que você querer emprestar o dinheiro para aquele amigo que sempre deve, nunca tem dinheiro para nada, cara, tá sempre endividado, ou você querer emprestar o dinheiro para um cara que tem um track sólido, tá sempre com dinheiro, poupa bem. Então, um exemplo disso, em outubro de 2023, o governo ele anunciou que pretendia revisar a meta fiscal de déficit zero para 2024. Isso aumentou a percepção de risco e o dólar rapidamente passou dos 5 também. Foi mais ou menos nesse tempo. Se a gente falar agora do cenário internacional, a economia ela tem uma grande influência sobre o câmbio do Brasil. Então a gente pode citar, por exemplo, quando há crises internacionais, como obviamente a pandemia em 2020 ou também o conflito da Ucrânia em 2022 que está se estendendo até hoje. Então os investidores eles correm para ativos considerados seguros, por exemplo, como o dólar e os títulos do Tesouro americano. Então isso reduz ainda mais o fluxo de capital para mercados emergentes como o Brasil e isso obviamente pressiona o dólar para cima. E também tem as políticas monetárias de outros países que isso também afeta diretamente. Em 2022 e até hoje, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele subiu os juros de forma agressiva, gerando valorização no dólar globalmente, que foi um movimento que não se via há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Então, se você prefere emprestar dólar mais 5 ou você prefere emprestar real, falando hoje, né, mais 14? Então, são decisões que os investidores não só brasileiros precisam tomar, mas uma decisão que outros investidores internacionais, americanos, canadenses, europeus, todos. Intervenção do Banco Central. O Banco Central brasileiro ele pode atuar comprando ou vendendo dólar no mercado para evitar movimentos muito bruscos. Ele usa os leilões de swap cambial ou vendas diretas de reservas internacionais. Então o Brasil, por exemplo, tem mais de 300 bilhões em dólares em reserva cambial. E esse colchão dá ao Banco Central um poder para ele atuar e aí ele consegue administrar um pouquinho mais, ou pelo menos ele consegue conter um pouco mais a questão do câmbio. A gente viu esse ano de 2025, o Banco Central vendendo dólar para tentar conter essa inflação que estava rolando solta. Mas também vale lembrar que ele não define o preço do dólar, ele só tenta conter essa volatilidade excessiva que, por exemplo, a gente viu em 2025. Pode parecer engraçado, mas as expectativas futuras e os comportamentos especulativos são muito importantes. Então o mercado ele não reage apenas ao presente, mas ele também reage às expectativas futuras. Então se o mercado acredita que o governo vai gastar mais, que a inflação vai subir, que o crescimento vai cair, isso já reflete no preço atual do dólar, reflete na curva de juros futura, reflete em absolutamente todas as tomadas de decisões que, por exemplo, o Banco Central vai tomar e como ele vai tomar isso. Então o mercado ele é sim emocional, tá? Existe obviamente uma parcela especulativa que realmente é muito relevante, que se posiciona em dólar ou em real de acordo com os movimentos que a gente pode falar que são mais globais, né? Então mudanças no humor político, por exemplo, dados de inflação, discurso de autoridade, guerra na Ucrânia, conflito de China e Estados Unidos. Cara, é um pacote que tem muitas variáveis. O resumo da ópera. Ninguém decide para qual lado o dólar vai. O câmbio é um reflexo do que o mundo pensa da gente. É como um termômetro da confiança da economia brasileira. E isso muda o tempo todo. Então, por isso, não é que eu sempre falo aqui, mas quando a gente comenta de dólar, o segredo é sempre simples. A gente precisa diversificar ele. Então é importante você ter parte do seu patrimônio exposto ao dólar. Pode ser via, por exemplo, fundos cambiais, investimentos no exterior, você realmente fazendo câmbio.
empresas exportadoras, ETFs, BDRs, porque se a gente for olhar o cenário global, o Brasil não representa nem 3%. Então faz sentido você ter o seu patrimônio só no Brasil? Não faz. Porque se o real se desvalorizar e você tem parte do seu dinheiro em dólar, você não sofre tanto. O que você perde de um lado, você compensa de outro. Então é isso, galera. Não esqueçam de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E vocês viram que eu estou num cenário um pouquinho diferente aqui, hein? Vamos ver o que vem pela frente aí. Um abraço e até o próximo vídeo.